Raquel corria através do forte aguaceiro que acabava de se desatar. As gotas de chuva batiam em seu rosto, misturando-se com as lágrimas que não conseguia conter. A jovem apressou o passo, sentindo como o frio penetrava seus ossos, enquanto ouvia seu pai gritar furioso desde a porta de sua casa. Raquel! Volte aqui agora mesmo! Bradava o homem, sua voz ressoando como um trovão no meio da tempestade. O homem levantou uma mão, advertindo-a que assim que a visse de novo, ela aprenderia a obedecê-lo. Em outro momento, aquela ameaça teria feito a jovem tremer de medo, seu coração teria se encolhido, e suas pernas teriam se recusado a se mover. Mas naquele dia, Raquel tinha uma razão muito grande para não se intimidar diante de nada. Pelo caminho, a jovem parou um instante sob uma árvore, procurando abrigo temporário da intensa chuva. Tirou seu celular do bolso, suas mãos trêmulas e encharcadas dificultando a tarefa. Olhou a hora na tela e disse a si mesma que ainda tinha chance de ver Daniel antes que ele subisse naquele voo que os separaria para sempre. Por favor, que não seja tarde demais, murmurou, retomando sua corrida com renovada determinação. Tinha uma notícia muito importante que talvez fizesse Daniel reconsiderar sua decisão de deixar o país, uma razão para que enfrentasse sua família, que eram contra seu amor devido à diferença de classes sociais. Sua mente se enchia de lembranças dos momentos felizes compartilhados. Raquel continuou correndo, embora seu físico já não aguentasse mais. Jamais tinha sido boa em esportes, muito menos em atletismo, mas naquele dia se destacou o melhor que pôde. Cada passo era uma batalha contra sua própria resistência, seus pulmões ardendo e suas pernas tremendo, mas não podia parar. O futuro que poderia ter dependia de seu esforço naquele momento. Finalmente, chegou à área de embarque, seu coração martelando em seu peito como se quisesse escapar. Olhou ansiosamente as telas de informações e seu coração afundou ao ver que o voo de seu amado acabava de decolar. Com desespero, dirigiu-se à grande janela e observou como o avião cruzava os céus, tornando-se um ponto diminuto na imensidão do horizonte. Toda a esperança que tinha momentos antes desapareceu como a névoa diante do sol. Não, sussurrou, sua voz apenas um fio quebrado pela angústia. Raquel pousou sua mão sobre seu ventre, buscando consolo no pequeno ser que crescia dentro dela. As lágrimas caíam livremente por suas bochechas, misturando-se com as gotas de chuva que ainda molhavam seu rosto. Agora eram apenas eles dois, o pequeno bebê que mal começava a se formar e ela. Sabia que seu pai, assim que soubesse de sua situação, não teria escrúpulos em expulsá-la de casa. Ou pior ainda, aquele homem horrível poderia obrigá-la a fazer algo impensável, uma completa loucura a qual não estava disposta a ceder. Desde o momento em que aquele teste de gravidez deu positivo e o médico confirmou seu estado, ela começou a amar aquele pequenino. Seu amor pelo bebê crescia a cada dia, tornando-se sua razão de ser, dando-lhe forças para enfrentar qualquer adversidade apesar de sua juventude. Não importava o que acontecesse, estava decidida a proteger e cuidar de seu filho, não importando as consequências. Com o coração partido, mas com uma nova determinação, Raquel secou as lágrimas e prometeu a si mesma que encontraria uma maneira de seguir em frente. Não podia mudar o que havia acontecido, mas podia lutar pelo futuro de seu filho, garantindo que ele nunca tivesse que sofrer como ela havia sofrido. Muitos poderiam dizer que Raquel era ainda muito jovem para entender a grande responsabilidade que implicava a maternidade, mas na realidade, aos 15 anos, ela compreendia melhor que ninguém o que significava ter que cuidar de um pequenino. Desde os 9 anos, Raquel se encarregava perfeitamente de cada um de seus 3 irmãos mais novos, tornando-se sua mãe substituta quando sua própria mãe os abandonou para ir embora com outro homem. Desde aquele momento, Raquel era responsável por garantir que seus irmãos estivessem bem. Seu pai, um homem desorientado e ausente, não tinha a menor ideia de como cuidar de seus filhos.
Mal trabalhava, passando a maior parte do tempo desempregado e afogando suas frustrações no álcool. A jovem não tinha outra opção senão amadurecer o mais rápido possível pelo bem-estar de sua família, assumindo sobre seus frágeis ombros a carga de uma responsabilidade que não lhe correspondia. Cada dia era uma luta constante para Raquel, que tinha que se levantar cedo para preparar o café da manhã, vestir seus irmãos e levá-los à escola. Depois, ela mesma assistia às aulas, mas sua mente sempre estava dividida entre os estudos e a preocupação com o bem-estar dos pequenos. Ao voltar para casa, tinha que garantir que fizessem seus deveres, preparar o jantar e limpar a casa, tudo enquanto suportava os maus tratos de seu pai. Ele acreditava firmemente que cuidar de seus filhos era responsabilidade de Raquel e não hesitava em atacar contra ela quando algo não saía bem ou quando se comportava de acordo com sua idade. Os gritos e os golpes haviam se tornado parte de sua vida cotidiana, mas apesar de tudo, nunca permitiu que seus irmãos vissem suas lágrimas. Sempre mantinha uma fachada de força e serenidade, protegendo-os da crua realidade tanto quanto podia. Ao longo dos anos, Raquel havia aprendido a cozinhar, a remendar roupas, a consolar seus irmãos quando choravam e a ajudá-los com suas tarefas escolares. Sua infância havia sido roubada, transformando-se em uma juventude cheia de responsabilidades. Mas em seu coração, sabia que tudo valia a pena pelo bem-estar de seus irmãos. A vida daquela jovem estava cheia de sacrifícios, e na verdade não havia voltado a sentir o que era felicidade desde o momento em que sua mãe faleceu. Poucos dias após a perda, teve que deixar os estudos para poder cuidar de seus 3 irmãos mais novos, que exigiam muita atenção. Seu dia a dia estava marcado pelas responsabilidades do lar: cozinhar, limpar, lavar roupa e ajudar as crianças com suas tarefas. A monotonia preenchia cada um de seus dias, sua juventude presa em uma rotina interminável de trabalho e deveres. Tudo mudou no dia em que conheceu Daniel. Ele apareceu em sua vida como um raio de sol no meio de uma tempestade, devolvendo-lhe a esperança e a alegria que havia perdido. Desde o primeiro momento em que a viu, tratou-a diferente. Daniel foi muito amável com ela e lhe deu toda a confiança que nunca tinha tido com ninguém. Com ele, Raquel pôde se sentir novamente como uma adolescente, com sonhos e desejos próprios, deixando de lado por um instante as responsabilidades que carregava. A primeira vez que se viram foi na biblioteca do povoado, um lugar tranquilo onde ambos podiam se submergir em seu amor pelos livros. Daniel, um rapaz aplicado e dedicado, passava horas estudando e lendo, sempre com um objetivo claro em mente: chegar à universidade e cumprir seus sonhos. Raquel, por outro lado, nem sequer havia terminado o ensino médio devido às inúmeras dificuldades que a vida lhe impôs. No entanto, compartilhavam o mesmo entusiasmo pela literatura, e foi esse interesse comum que os uniu. Lembrava com carinho como Daniel se aproximou dela, tímido mas decidido, perguntando sobre o livro que estava lendo. Desde esse primeiro encontro, surgiu uma conexão especial entre eles. As visitas à biblioteca se tornaram mais frequentes, e logo começaram a passar tempo juntos fora desse lugar, compartilhando risos, confidências e sonhos. Apesar de tudo, Daniel não fez distinções com Raquel, ao contrário, se dedicou a ensiná-la tudo o que sabia. Raquel era muito grata por isso, pois tinha um grande interesse em aprender. Por isso, sempre que seus irmãos estavam na escola, ela assistia à biblioteca sempre que podia. Assim, Daniel conquistou o coração de Raquel. Embora ele fosse alguns anos mais velho, a diferença de idade não importava. Se entendiam tão bem que se sentiam inseparáveis. Um dia, Daniel lhe mostrou um mundo que ela desconhecia, levando-a a uma das áreas residenciais mais belas da cidade, muito diferente da realidade de Raquel, que sempre havia vivido em bairros humildes como o de sua casa. Daniel tinha um coração muito nobre, influenciado por seu pai, que, apesar de ter muito dinheiro,
lhe havia ensinado que as pessoas são medidas por seu caráter, não por sua classe social. Desde o primeiro momento, Daniel sabia que Raquel tinha uma condição muito diferente da sua, mas isso não o desanimou de formar uma amizade com ela. Ao contrário, se sentiu inspirado a abrir-lhe as portas de seu lar, com a ilusão de mostrar-lhe seu mundo e compartilhar tudo o que pudesse com essa jovem encantadora. Aquele verão foi impressionante para Raquel. Pela primeira vez em anos, viveu sua adolescência de maneira plena, deixando de lado algumas de suas responsabilidades. Permitiu-se rir, sonhar e desfrutar de momentos que nunca antes havia experimentado. Passearam por parques, assistiram a eventos culturais e exploraram cantos da cidade que ela nunca havia imaginado visitar. A calorosidade e o entusiasmo de Daniel fizeram com que esses dias fossem inesquecíveis. No entanto, essa liberdade teve suas consequências. Ao chegar em casa, Raquel enfrentava uma realidade diferente. Seu pai, cada vez mais consciente de sua ausência, começou a suspeitar que sua filha estava frequentando alguém. Dominado pela desconfiança e o medo de perder o controle sobre ela, impôs limites estritos, proibindo-a de sair de casa. Não podia suportar a ideia de que Raquel escapasse de suas mãos, pois não estava disposto a assumir as responsabilidades que realmente lhe correspondiam. O pai de Raquel, com seu semblante endurecido por anos de desilusão e ressentimento, um dia decidiu segui-la, determinado a não ficar de braços cruzados enquanto ela fazia o que queria. Não permitiria que sua filha se comportasse como a mãe, a quem considerava uma desavergonhada por tê-los abandonado. Cada passo de Raquel era vigiado com olhos desconfiados, e quando ele descobriu que ela se encontrava na biblioteca com um jovem com quem parecia ter muita confiança, decidiu que precisava pôr fim a essa relação imediatamente. Naquele dia, ao chegar em casa, Raquel encontrou seu pai esperando-a com o senho franzido, seus olhos cheios de uma fúria contida. O ar na pequena sala estava carregado de tensão, e o silêncio era quase ensurdecedor. Sem lhe dar oportunidade de se explicar, seu pai deixou claro que ela não deveria estar sorrindo para qualquer homem que cruzasse seu caminho. Sua voz era um chicote de reprovações, especialmente dirigidas àquele jovem, que evidentemente era mais velho do que ela e, segundo ele, poderia levá-la a cometer uma loucura. Você está proibida de vê-lo, advertiu com severidade, sua voz ressoando nas paredes da humilde residência. Se eu souber que você voltou a vê-lo, as coisas serão muito piores para você. Não queira arruinar sua vida. Os homens só querem brincar com você, será que não vê? Esse rapaz não pertence à nossa classe social. É hora de você conhecer a realidade. Se você se envolver com ele, só acabará com o coração partido e grávida. Então, te proíbo de se aproximar dele novamente. Raquel sentiu que o chão desaparecia sob seus pés. As palavras de seu pai eram duras e cruéis, cheias de um cinismo que a feriu profundamente. Sabia que suas advertências não eram meras palavras vazias, tinha aprendido a temer as represálias de seu pai. No entanto, Raquel estava tão iludida com Daniel que, apesar de todas as advertências de seu pai, acreditava cegamente nos bons sentimentos daquele jovem. Daniel lhe havia demonstrado ser diferente dos outros de sua classe, sempre a tratando com respeito e carinho. Convencida de seu amor, decidiu arriscar-se a desobedecer às ordens de seu pai. Aproveitava os momentos em que ele estava muito bêbado para poder se encontrar com Daniel, caminhando pelo longo caminho que separava sua casa da parte da cidade onde ele vivia. Essas tardes pareciam muito curtas, cheias de conversas e risos que lhe devolviam a alegria e a esperança. A cada encontro, seu vínculo com Daniel se fortalecia, e seu amor crescia de maneira incontrolável. Finalmente, impulsionados pela intensidade de seus sentimentos, entregaram-se de corpo e alma, selando seu amor de uma maneira única e profunda. No entanto, os jovens não contavam que naquele dia, de surpresa, alguém chegaria à casa de Daniel e os encontraria juntos.
Olga, a mãe de Daniel, era uma mulher de porte elegante e ares altivos, cujo status na alta sociedade era parte integral de sua identidade. Nascerá em uma família abastada e sempre estivera rodeada de luxos e privilégios. A separação do pai de Daniel havia sido o resultado inevitável de suas profundas diferenças ideológicas e sociais. Olga não aprovava a relação com pessoas de classes sociais inferiores e frequentemente discutia com seu ex-marido pelas ideias que ele tentava incutir no filho. Para Olga, os pobres eram uma parte indesejável da sociedade, um grupo que ela desprezava e mantinha à distância. No dia em questão, Olga apresentou-se inesperadamente na casa de seu filho. Ao entrar, seus olhos se depararam com uma cena que lhe provocou uma onda de indignação e desdém. Raquel estava deitada na cama ao lado de Daniel, e no instante em que Olga a viu, um grito de horror e repulsa escapou de seus lábios. Não precisava examinar em detalhes a vestimenta da jovem para reconhecê-la como uma pobretana, sua aparência e a situação em que se encontrava eram suficientes para despertar seu desprezo. Em um arrobo de fúria, Olga não hesitou em empurrar Raquel para fora do quarto. A jovem, atônita e confusa, mal teve tempo de reagir antes de ser expulsa. Olga, com uma mistura de raiva e desdém, estava decidida a ter uma conversa severa com seu filho. O confronto foi brutal e carregado de reprovações. Daniel, em choque, não pôde fazer nada para defender Raquel. A dureza das palavras de sua mãe ressoou no quarto, cada insulto impactando profundamente Raquel. Naquele momento, Raquel se sentiu completamente esmagada. As palavras ferinas e o desprezo de Olga a fizeram sentir como se fosse a pior pessoa do mundo, uma intrusa em um mundo ao qual nunca poderia pertencer. Foi então que compreendeu, com dor e tristeza, que as advertências de seu pai sobre a diferença de classes sociais não eram mentira. A jovem correu de volta para casa, sua mente nublada pela angústia e o desejo de se refugiar na segurança de sua cama. Queria apagar da mente tudo relacionado a Daniel e os sentimentos que ainda pulsavam em seu peito. No entanto, ao chegar à entrada de sua casa, encontrou uma cena que lhe gelou o sangue. Seu pai, visivelmente irritado, estava prestes a sair para procurá-la. "Onde você se meteu, Raquel?" Rugiu o pai ao vê-la, seus olhos flamejando de fúria contida. O homem avançou em direção a ela, sua voz cheia de uma raiva incontrolável. "Você não tem ideia do que me fez passar." Raquel, tremendo, tentou falar, mas seu pai não lhe deu nem um segundo para se explicar. Atirou-se em sua direção com uma fúria cega, arrastando-a para um canto da entrada enquanto ela chorava, encolhida no chão. "Eu te proíbo de voltar a ver aquele rapaz!" exclamou ele, sua voz cortante como uma faca. Raquel encolheu-se ainda mais, desejando que o chão a engolisse e a libertasse da humilhação e da dor. As palavras de seu pai eram como chicotadas, cada uma marcando uma ferida mais profunda. Durante as 3 semanas seguintes, Raquel mergulhou em uma tristeza silenciosa e autoimposta. A rotina diária tornou-se seu refúgio, dedicou-se a cuidar de seus irmãos e a seguir meticulosamente as ordens de seu pai. Evitou completamente Daniel, apesar de ele não ter deixado de tentar. Cada manhã, ao verificar seu e-mail, encontrava mensagens de Daniel cheias de preocupação e amor, mas seu coração estava muito ferido para responder. "Raquel, por favor, me responda", pedia Daniel em um dos e-mails. "Não sei o que aconteceu, mas estou aqui para você. Não posso suportar não saber como você está." Em cada uma das mensagens, Daniel insistia com urgência crescente que precisava vê-la. Afirmava ter algo de suma importância que não podia expressar por escrito, algo que só poderia comunicar em pessoa. Raquel, no entanto, decidiu ignorar essas mensagens. Embora seu coração ardia de desejo de vê-lo e abraçá-lo novamente, o peso da situação em sua casa e seu estado emocional perturbado a mantinham distante e relutante em responder.
Um dia, sua vida deu uma guinada inesperada. Raquel começou a experimentar sintomas incomuns que inicialmente atribuiu ao estresse e à depressão que vinha suportando. Sentia-se constantemente tonta, e as náuseas matinais tornaram-se tão intensas que não pôde mais ignorá-las. Decidiu, então, procurar o centro médico gratuito ao qual costumava levar seus irmãos quando estavam doentes. A notícia que recebeu lá foi um choque total. O médico, com uma expressão séria e profissional, informou que ela estava grávida. A revelação a deixou atônita. Estava no primeiro mês de gravidez, consequência direta de seu último encontro com Daniel. Naquele momento, Raquel sentiu que isso poderia ser um sinal do destino, um convite para deixar para trás as barreiras das diferenças sociais e finalmente formalizar o amor que sentia por ele. Com o coração batendo acelerado, tentou entrar em contato com Daniel para compartilhar a notícia e discutir seu futuro juntos. Mas quando ligou para a casa de Daniel, a empregada, com tom de desculpas, disse: "O jovem Daniel partiu para o aeroporto. Sua mãe o enviou para estudar medicina em uma universidade na Califórnia, Estados Unidos. Lamento não poder conectá-la com ele neste momento." A notícia caiu sobre Raquel como um balde de água fria, gelando-lhe a alma. A desesperação tomou conta dela ao perceber que, se não conseguisse dizer a Daniel que estava esperando um bebê, nunca teria a oportunidade de vê-lo novamente. Sem perder um segundo, começou a correr em direção ao aeroporto com uma determinação frenética, seus passos ecoando nas ruas enquanto o pânico a empurrava a se mover mais rápido. O vento batia em seu rosto e a chuva começou a cair, transformando sua corrida em uma luta contra o clima e seu próprio cansaço. Sua mente se enchia de arrependimento por não ter respondido às mensagens de Daniel. Cada passo que dava parecia ser um lembrete de sua decisão equivocada. Apesar de seus esforços, o tempo não estava a seu favor. Quando finalmente chegou ao aeroporto, exausta e encharcada, percebeu com horror que o voo de Daniel já havia decolado. Seu coração afundou ao entender que ele havia ido embora e não parecia ter intenções de voltar. A amargura e o arrependimento a invadiram, e ela se perguntou como havia sido tão tola a ponto de ignorar as tentativas de comunicação de Daniel. A tristeza e o desespero a envolveram enquanto observava o avião se afastar no horizonte. Em meio ao caos, Raquel sentiu que tudo ao seu redor começava a girar. Percebeu que agora estava sozinha, enfrentando a realidade de estar grávida e sem nenhuma ideia de como lidar com a situação. A ideia de voltar para casa com a notícia de sua gravidez era insuportável. Seu pai, com seu caráter implacável e suas ameaças anteriores, era uma preocupação constante. Sabia muito bem o que ele poderia fazer se descobrisse sua situação. As advertências que ele lhe dera no passado ressoavam em sua mente, acentuando seu medo e desespero. Então a jovem decidiu abandonar seu lar e deixar seus irmãos para focar-se em cuidar de seu futuro filho. Estava disposta a trabalhar em qualquer coisa, já que tinha habilidades que lhe permitiam desempenhar múltiplas tarefas com eficácia. Desde muito jovem, assumirá responsabilidades muito além de sua idade, aprendendo valiosas lições de vida no processo. Assim, para ela, encontrar emprego não foi um grande desafio. No entanto, o verdadeiro desafio começou quando nasceu seu bebê, uma adorável menina que rapidamente ganhou seu coração. A pequena parecia muito com seu pai, mas sua chegada também trouxe problemas inesperados. Desde os primeiros meses de vida, a menina sofreu de sérios problemas respiratórios, o que complicou ainda mais a situação de Raquel. Com os modestos trabalhos que encontrava, era impossível cobrir os caros tratamentos necessários para fortalecer os pulmões de sua filha. As medicações eram caras e difíceis de conseguir em seu país, e a jovem mãe se viu presa em uma luta constante para fornecer à sua filha os cuidados de que precisava. Raquel dedicou anos de sua vida a trabalhar incansavelmente.
Sem o apoio de uma família que a amparasse e sem ter conseguido refazer sua vida, focou-se unicamente em assegurar que sua filha, Camila, estivesse o melhor possível. Cada dia era uma luta constante para manter sua pequena e enfrentar os desafios que a vida apresentava. Camila, desde muito jovem, fora testemunha silenciosa das noites em que sua mãe chorava em silêncio e dos dias em que Raquel pulava refeições para poder comprar os caros tratamentos médicos de que sua filha precisava. As medicações, cada vez mais difíceis de encontrar e mais caras devido à escassez no país, tornaram-se um fardo constante e pesado para Raquel. Uma tarde, Raquel chegou em casa especialmente abatida. Camila, que já tinha 6 anos, aprenderá a reconhecer os sinais de tristeza em sua mãe e a oferecer-lhe consolo. Mas naquela noite, a situação era diferente. Raquel estava completamente desolada. Tinha perdido o emprego, o que a impedia de ganhar o dinheiro necessário para as necessidades médicas de Camila. "Por que você está chorando, mamãe?", perguntou Camila, abraçando sua mãe com uma mistura de preocupação e inocência. Raquel tentou sorrir, mas as lágrimas continuavam caindo. "Não se preocupe, meu amor. Só estou cansada", respondeu com uma voz quebrada. No entanto, Camila notou que algo mais grave estava acontecendo. "Você não tem dinheiro para as medicações do meu peito? Vamos ficar bem, mamãe?" A pergunta de sua filha fez com que Raquel sentisse uma dor ainda mais profunda. "Não sei", Camila disse, tentando controlar sua voz. "Não sei como vou conseguir o que precisamos. As medicações são tão caras e eu não consigo encontrar trabalho." O pequeno abraço de Camila, embora cheio de ternura, não era suficiente para aliviar o peso que Raquel sentia sobre seus ombros. Sua angústia e desamparo eram palpáveis, e a batalha diária para encontrar uma solução para seus problemas parecia não ter fim. Raquel sentou-se no chão, com sua filha aninhada em seu colo, e sentiu que o mundo desmoronava ao seu redor. A desesperação da jovem mãe a fazia sentir-se presa em um túnel sem saída, sem saber como superar a crescente montanha de problemas que enfrentava. A partir desse momento, a saúde de Raquel começou a se deteriorar consideravelmente. O estresse constante e a má alimentação estavam fazendo estragos em seu corpo. Sentia-se constantemente exausta, com dores de cabeça e tonturas que se tornavam cada vez mais frequentes. Sua busca por emprego havia se tornado infrutífera, e o peso da desesperação a estava consumindo. A situação de sua pequena Camila também piorava. A falta de medicações adequadas estava agravando seus problemas respiratórios, e os sintomas da menina se tornavam mais preocupantes a cada dia que passava. Raquel se encontrava submersa em um abismo de desesperação. Passava as noites em claro, tentando consolar Camila enquanto ela chorava de dor, e as lágrimas da mãe se misturavam com as da filha em uma cena desgarradora. Em meio a este panorama desesperador, surgiu uma faísca de esperança. Uma antiga colega de trabalho de Raquel, com quem ela havia perdido contato há algum tempo, aproximou-se em um momento de necessidade. "Escuta, Raquel", disse a colega com um tom de compreensão na voz. "Alguns dos meus familiares estão emigrando para os Estados Unidos. Se te interessar, posso te ajudar a conseguir as passagens. Você pode pagá-las a prazo quando chegar. Isso sim, os juros são bastante altos, mas é a única opção que temos agora." Raquel sentiu um alívio ao ouvir a oferta. Apesar de a ideia de assumir uma dívida considerável a preocupar, a promessa de uma vida melhor para sua filha e a possibilidade de acessar medicações nos Estados Unidos eram um farol de esperança em sua situação escura. Sem pensar muito, aceitou a oferta. Naquele momento, a ideia de que Daniel pudesse estar nos Estados Unidos não passou por sua mente. Tudo o que importava era melhorar as condições de vida de Camila. Com renovada esperança, começou a preparar sua partida,
decidida a fazer tudo o que estivesse ao seu alcance para oferecer um futuro melhor à sua filha. Quando finalmente Raquel e Camila pisaram em solo norte-americano, Raquel almejava que sua situação melhorasse. No entanto, a realidade se revelou muito mais dura do que havia imaginado. Apesar de seus esforços para construir uma nova vida, enfrentaram uma série de desafios imprevistos que logo começaram a sufocá-las. Os aluguéis em seu novo bairro eram exorbitantes, e grande parte de seu salário se esvaía em cobrir esses custos. As dívidas se acumulavam e o custo de vida parecia insuperável. Raquel se viu sobrecarregada pelo trabalho para pagar as despesas, enquanto sacrificava seu próprio bem-estar para assegurar que Camila tivesse as medicações necessárias. A qualidade de vida que havia esperado encontrar nos Estados Unidos se transformou em uma luta diária para sobreviver, replicando o sacrifício que conhecera em seu país natal, mas com um maior sentido de desesperança. O impacto de todas as horas trabalhadas e o esforço que fazia diariamente se tornaram evidentes quando Raquel caiu gravemente doente. Sem poder levantar-se da cama nem continuar indo ao trabalho, as contas se acumularam rapidamente. A situação atingiu um ponto crítico quando Camila, angustiada e sozinha, viu-se obrigada a buscar ajuda. Seus pequenos ombros carregavam um peso esmagador enquanto as lágrimas rolavam por suas bochechas, refletindo a desesperação de uma menina que via sua mãe em uma situação desesperada. A angústia de Camila tornou-se palpável enquanto esperava a chegada de uma ambulância, que finalmente chegou para levar sua mãe ao hospital. A ambulância, com seu som característico e luzes piscantes, era um símbolo da esperança de Camila de obter a atenção médica de que sua mãe tanto precisava. A cada minuto que passava, a preocupação da menina crescia, esperando que esse ato de intervenção pudesse oferecer uma solução para sua precária situação. Infelizmente, devido à falta de documentação e à ausência de um seguro médico, Raquel não pôde ser admitida no hospital, já que os custos para internar uma paciente sem os papéis adequados eram exorbitantes. Camila, angustiada e em lágrimas, observava como sua mãe, delirante e em um estado de saúde crítico, jazia em uma maca no corredor do hospital. Desesperada, a pequena implorava aos médicos que fizessem algo para ajudar sua mãe. Seu choro e súplicas ressoavam nos frios corredores do hospital, mas os profissionais de saúde, frequentemente sobrecarregados pela magnitude dos gastos médicos, desatendiam a menina, preferindo não se envolver em uma situação que poderia resultar financeiramente insustentável para eles. A desesperação envolvia Camila enquanto permanecia no frio e desolador corredor, sozinha e sem companhia, até que, como um raio de esperança, um médico se aproximou atraído pelo clamor da menina. O médico, que havia ouvido a história de Camila e sua mãe, comoveu-se profundamente. Com um olhar de empatia e compaixão, colocou a mão no peito e, decidido a ajudar, tomou a decisão de intervir. Apesar de não conhecer pessoalmente Raquel nem ter avaliado os custos do tratamento, o médico estava motivado pelo desejo de fazer uma boa ação. Comovido pela difícil situação da pequena e sua evidente desesperação, ofereceu-se para cobrir os gastos médicos necessários para o tratamento de Raquel. Camila, aliviada e com lágrimas de gratidão nos olhos, respondeu com uma promessa sincera. Posso ajudar a limpar, minha mãe me ensinou a fazer isso bem. Assim, poderei retribuir sua generosidade. O médico, comovido pela nobreza da oferta da menina, assentiu com um sorriso, entendendo que, embora o custo da atenção médica pudesse ser alto, o valor da humanidade e da solidariedade não tinha preço. O coração do médico se comoveu profundamente ao ver a persistência de Camila. Com um gesto de ternura e compreensão, ele concordou em permitir que a menina limpasse o corredor em frente ao seu consultório. Durante os dias em que Raquel esteve em recuperação, o médico se tornou uma figura protetora para Camila. A menina, aliviada pela atenção e bondade recebidas, encontrou no médico uma espécie de salva-vidas em meio à tempestade.
Raquel havia sofrido um grave episódio de anemia, consequência direta de sua desnutrição prolongada. Além disso, seus intestinos haviam falhado devido às úlceras que se desenvolveram ao longo do tempo, complicando ainda mais seu estado de saúde. O médico, ao receber o relatório completo sobre a condição de Raquel, sentiu-se aliviado ao ver que ela começava a se recuperar, embora a situação tivesse sido crítica. O que verdadeiramente deixou o médico espantado não foi o deterioro físico de Raquel, mas o nome que apareceu no relatório médico. Ao ler seu nome, o médico pescou várias vezes, tentando processar a coincidência. Sem conseguir conter sua curiosidade e espanto, pediu para ver a paciente. Quando finalmente chegou ao quarto e viu Raquel deitada na cama, o médico ficou paralisado. A mulher à sua frente, embora muito mais magra e visivelmente afetada pelo sofrimento, era inconfundivelmente ela, Raquel. Nesse instante, o médico sentiu um turbilhão de emoções. A mulher que havia sido o amor de sua vida e que desapareceu sem deixar rastro estava ali, bem na sua frente. Apesar do tempo e da distância, ela continuava sendo a mesma jovem que ocupou seus pensamentos e seu coração por tantos anos. Ver Raquel naquela situação tão vulnerável fez com que o médico sentisse um profundo remorso e uma onda de sentimentos antigos. Ele percebeu que, apesar da separação e do tempo passado, nunca havia deixado de pensar nela. Este reencontro inesperado abriu um capítulo emocional que o médico tentou esquecer, mas que agora estava diante dele com uma intensidade que não podia ignorar. O destino mostrou ser surpreendentemente pequeno ao reunir Raquel e Camila no mesmo hospital onde Daniel trabalhava como médico. Sem saber, Daniel havia estendido uma mão amiga que se tornou um salva-vidas para Raquel e sua filha. O fato de ele ter ajudado sem conhecer a verdadeira identidade delas resultou em uma coincidência incrivelmente significativa. Raquel estava profundamente grata, pois sem sua ajuda, sua situação teria sido ainda mais desesperadora e sua pequena estaria em um país estrangeiro sem nenhum apoio. Quando Raquel viu Daniel entrar em seu quarto, sentiu que o mundo parava por um momento. A surpresa e o espanto a deixaram paralisada, especialmente ao notar que ele vinha acompanhado de sua filha, Camila. A semelhança entre eles era impressionante, um reflexo tangível dos anos perdidos e de um amor que havia sobrevivido no canto mais íntimo de seu coração. Dias depois de se atualizar sobre tudo o que havia acontecido nesses anos, Raquel soube que precisava ser honesta com Daniel. A revelação da verdade pesava em seu peito, mas o momento chegou quando Daniel conheceu sua filha e a verdade veio à tona. A notícia da paternidade deixou Daniel atônito, o destino lhe deu a oportunidade de estar perto de sua filha justo quando mais precisava. Cheio de emoção e com lágrimas nos olhos, Daniel segurou a mão da pequena e prometeu um futuro melhor. A partir de hoje, nada nos separará, disse com a voz trêmula. Houve um grande mal-entendido há anos. Se sua mãe não tivesse me evitado, eu ainda estaria ao seu lado. Sempre quis enfrentar minha mãe pelo nosso amor, mas temia que ela não quisesse mais saber de mim. Agora entendo que o destino nos reuniu para corrigir o que foi perdido. As palavras de Daniel ressoaram no coração de Raquel como um eco de esperança e redenção. Jamais imaginou que Daniel ainda tivesse tais sentimentos por ela, mas suas palavras sinceras e cheias de emoção despertaram nela um fogo que acreditava estar apagado. A possibilidade de reconstruir o que um dia tiveram parecia um presente do destino, uma oportunidade que não podia deixar passar. Raquel percebeu que, apesar dos anos e das dificuldades, nunca conseguiu esquecer Daniel. Durante todo esse tempo, tudo o que desejou foi encontrá-lo novamente, e a vida estava lhe dando essa oportunidade inesperada. A ideia de reconstruir sua história juntos, de enfrentar seus problemas unidos e de deixar para trás a dor e o mal-entendido do passado, oferecia uma nova esperança. Os tempos de Deus, como ela costumava dizer, são perfeitos. Depois de tantas provas e tribulações,
a família pôde se reunir mais uma vez. Embora enfrentassem inúmeras dificuldades, desde a doença até as barreiras sociais, seu amor e determinação permitiram superar todas elas. As diferenças de classes sociais, que um dia pareceram insuperáveis, não puderam mais separá-los. Raquel e Daniel, com seus corações renovados e seu amor restaurado, começaram uma nova etapa juntos, construindo um futuro onde o passado já não tinha o poder de separá-los. A força de seu amor e o apoio mútuo tornaram-se os pilares de sua nova vida, onde finalmente encontraram a paz e a felicidade que tanto almejavam. Queridos amigos, muito obrigado por nos acompanhar nesta emocionante história. Foi um verdadeiro prazer compartilhar com vocês esta jornada cheia de emoções e reflexões. Seu apoio e entusiasmo foram fundamentais para dar vida a esta narrativa e para fazer com que cada capítulo ganhasse significado. À medida que iniciamos uma nova semana, quero desejar-lhes um começo cheio de energia positiva e novas oportunidades. Espero que a história tenha ressoado em seus corações e lhes tenha proporcionado momentos de reflexão e alegria. Sua presença e seus comentários foram uma grande fonte de inspiração para seguir em frente. Envio um abraço caloroso e agradeço de coração por fazerem parte desta experiência. Não posso esperar para compartilhar mais histórias e reflexões com vocês no futuro. Espero que continuem nos acompanhando nesta viagem literária. Com carinho e gratidão.